Bom dia, turma. Está começando agora mais uma aula de Química. Peço que vocês já peguem seus cadernos, seus materiais, para que nós possamos então fazer juntos essas anotações sobre o nosso conteúdo programático. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre dois grupos funcionais orgânicos, que eram os álcoois e os fenóis. E hoje nós vamos falar sobre os aldeídos e as cetonas. Para isso, vou compartilhar com vocês uma telinha aí, vocês acompanhem comigo. Bom, gente, quando eu falo de aldeído, eu falo também de um grupo funcional oxigenado. Isso por quê? Porque o aldeído ele vai ter em sua fórmula estrutural o oxigênio. Então, a gente já viu que quando eu tenho um oxigênio, eu posso ter vários grupos funcionais orgânicos. Tanto que nós já vimos o fenol e o álcool, como já foi dito. E hoje nós vamos aprender sobre o aldeído. Quando nós falamos sobre o álcool e o fenol, a gente viu que nós tínhamos uma hidroxila, que era um grupo funcional OH, né? Que a gente fala. E aqui no aldeído, nós não vamos ter essa hidroxila, especificamente, mas nós vamos ter, então, uma carbonila. Olha só, o que é, então, a carbonila, gente? Anotem aí, ó. Carbonila é esse grupo C dupla O. Bati o olho numa estrutura química, tem C dupla O? Pode ser um aldeído. Não necessariamente sempre vai ser, porque nós vamos ver outros grupos funcionais que também possuem carbonila. Mas aqui eu tenho uma representação geral, tá, gente, dos meus aldeídos. Olha só, o que eu tenho de característica principal no aldeído? Ele sempre vai vir na extremidade. Por quê? Esse azulzinho aqui é o que caracteriza um aldeído. Eu vou ter que ter uma dupla O e ligado no mesmo carbono que tem a dupla O, eu vou ter que ter um hidrogênio. Então, ele só pode ser um carbono de extremidade. Bati o olho, tem uma carbonila na extremidade, ou seja, em um dos cantos da minha molécula. Olha só, pode ser um aldeído, hein? Abaixo aqui nós temos continuação. Vocês viram que aqui eu tinha um R ligado a esse grupo funcional aldeído? Esse R pode ser uma cadeia carbônica qualquer ou pode ser outro hidrogênio. Se for um hidrogênio aqui, eu vou então ter o meu aldeído mais simples. E se tiver mais carbonos aqui, eu vou aumentando a quantidade então de possibilidades de aldeídos, ok, gente? O que eu não posso esquecer? O aldeído tem uma carbonila em uma extremidade. Já que está numa extremidade, eu vou ter que ter, então, no mínimo, um hidrogênio, tá? Aqui eu tenho a representação do meu menor aldeído, C dupla O, que é a carbonila, e o hidrogênio, porque é a extremidade, certo? Aqui é o meu grupo aldeído. E aqui, como não tem mais carbonos, então significa que é o meu menor aldeído, tem apenas um átomo de carbono. Aqui nós estamos representando nessa estrutura aqui a possibilidade de um aldeído, aliás, de uma estrutura química ter mais de um grupo funcional aldeído, ou mais de uma carbonila, olha só. Lembra que eu falei para vocês que os aldeídos possuem carbonila na extremidade? Olha só, uma carbonila na extremidade e um hidrogênio. Mas na outra extremidade, eu também tenho uma carbonila e um hidrogênio. Então, eu tenho duas carbonilas ou dois grupos aldeído na mesma estrutura química, tá? E agora nós vamos falar sobre a nomenclatura da IUPAC, sobre os aldeídos, porque nós vimos a nomenclatura dos fenóis e vimos as nomenclaturas dos álcoois, né? Vocês lembram que nos álcoois a terminação era ol? Então nós tínhamos o metanol, etanol, butanol. Aqui, gente, o que vai alterar? A minha terminação, né? Meu sufixo vai ser al. Então, enquanto o álcool a terminação é ol, o aldeído a terminação é al, tá? Então, olha só o primeiro exemplo aqui, ó. Tenho 3 átomos de carbono ligados, juntos, unidos. Se eu tenho 3 átomos de carbono, o meu prefixo é prop. Só tenho ligações simples, propano. Então, se a terminação é al, esse aqui é o propanal, viu, meu povo? Propanal. Propanal. Olha só aqui, ó, o prefixo indicativo do número de carbonos, o infixo
o tipo de ligações, são simples, duplas ou triplas, e o meu sufixo al. Então não tem segredo, tá? Só trocar o al que vocês aprenderam do álcool para o al do aldeído, tá? Aqui nós sabemos que podemos ter, então, cadeias que são simples, cadeias que são insaturadas. Então, temos cadeias que têm ramificações e assim sucessivamente. De acordo com a minha cadeia, eu também vou acrescentar essas propriedades, essas características na minha nomenclatura. Aqui, por exemplo, ó, eu já sei que eu tenho o grupo aldeído, porque é dupla O numa extremidade, ok? Agora eu vou contar qual que é a minha cadeia principal. De cara, eu já sei que é essa daqui, ó. Que a única extremidade que eu tenho é essa ou essa. Fora a extremidade que eu tenho o aldeído, né? Então, se for aqui, vão ter apenas 3 carbonos, onde eu estou mostrando com o meu pincel. Se eu for reto, vão ter mais átomos de carbono. Portanto, cadeia principal. Sempre quem que vai ser o carbono 1 no aldeído? Presta atenção, gente, no que eu estou falando. Sempre quem vai ser o carbono 1 do aldeído? O carbono que está a carbonilo, o grupo funcional aldeído. Então, não tem segredo algum, olha só. Então, se esse é o carbono 1, é no carbono 2 que eu tenho a minha o quê? Ramificação. Que ramificação que é essa, meu povo? Espera aí, só um minuto. Que eu vou mostrar para vocês qual que é a cadeia principal. Aqui, ó. Essa aqui é a minha cadeia principal. Pronto. Ó. Esse aqui, meu povo, é o meu radical. Então, qual carbono tem o radical? No carbono 2. Então, a minha nomenclatura vai ser 2. Qual que é o nome desse radical aqui? Só tem um carbono metil. 2 metil. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 1, 2, 3, 4. Então, butanal, ok? Então, esse aqui é o 2-metil-butanal. Butanal por quê? But tem 4 carbonos. An, ligação simples. Ao, grupo funcional. Aldeído. Então, meu povo, não tem segredo, tá? Aqui nós temos a mesma estrutura, né? Só confirmando. Que outra estrutura para a gente fazer a nomenclatura. Novamente, qual que é a minha cadeia principal? É a cadeia que tem o meu carbono que tem o aldeído. E sendo a cadeia mais longa. Então, vamos lá. Já identifico de cara que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Já sei que essa é a cadeia principal. Outra característica que me levaria a lembrar que essa é a cadeia principal, gente. Vou até identificar aqui a cadeia principal. Ficou meio torto. Novamente. Outro indicativo que eu teria que essa cadeia principal tem uma dupla aqui, ó, insaturação. A insaturação tem que estar contida na minha ligação, na minha cadeia principal. Esse é o carbono 1, porque é o da extremidade que tem o aldeído. No carbono 3, eu tenho um radical. O radical tem quantos carbonos? 2. Então, o meu radical chama etil. Então, no carbono 3 tem um etil. Então, nomenclatura vai ser 3-etil, tá? Quantos carbonos tem a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3-etil X. Agora eu tenho que identificar aonde, em qual carbono está a minha insaturação. Porque nesse caso eu tenho que identificar onde está o aldeído, aonde está a insaturação e aonde está a ramificação. Aliás, meu aldeído, eu não preciso identificar qual que é o carbono que está o grupo funcional, porque é sempre o carbono 1, tá? Mas então eu preciso identificar a ramificação e a insaturação. Então já vi que no carbono 3 tem o grupo etil, ramificação, e no carbono 4 eu tenho a insaturação. Então qual vai ser a nomenclatura? 3-etil X 4 enal. Então esse é o 3-etil X 4 enal. Por que N, professor? Porque aqui eu tenho uma ligação dupla, tá, meu povo? Aqui nós temos a numeração correta, identificando para vocês. Lembrando que esse arquivo vai ser disponibilizado para vocês, viu, meu povo?
Aqui está falando um pouco das características dos aldeídos. Bom, gente, é importante dizer que eles são muito reativos, tá? Então, dentro dos grupos funcionais orgânicos, eles se encontram como um dos mais reativos, justamente por conta da presença dessa carbonila. O seu estado sólido, líquido e gasoso depende da quantidade de átomos de carbonos presentes, tá? Por exemplo, se tiver até 2 carbonos, a gente pode prever que esses aldeídos eles são gases, tá? Se tiverem mais carbonos, eles vão se tornando líquidos e posteriormente sólidos, ok? Os cheiros são até agradáveis ao nosso paladar, são conhecidos como moléculas polares, isso porque a gente já sabe que tem um oxigênio, que é bem eletronegativo lá na cadeia, queimam facilmente. Dentre as suas aplicações, nós temos na produção de perfumes, plásticos, medicamentos, alimentos, desinfetantes, resinas, inseticidas e muito mais. Bom, gente, nós vimos então um pouco mais sobre a nomenclatura dos aldeídos, grupo funcional aldeído. Agora, na próxima aula, nós veremos então sobre o grupo das cetonas. Até mais.